Oi, gente, me chamo Bob e hoje vamos apresentar um trabalho sobre um dos impérios pré-colombianos. Há muitos séculos, nas montanhas dos Andes, existiu um império que desafiou o tempo e a natureza. O Império Inca, também chamado de Tahuantinsuyo. Ele foi uma das grandes civilizações da América. Hoje nós iremos falar um pouco sobre seu legado e sua história. Vamos começar pelo início dessa jornada. Quem foram os Incas e como surgiram nas alturas de Cusco? A civilização Inca teve início do século XIII d.C., quando Manco Cápac, Mama Ocllo, irmãos e maridos emergiram no lago de Titicaca e fundaram a cidade de Cusco, que se tornou o centro político, cultural e religioso do Império Inca. Segundo a lenda, Inti, o deus do sol, enviou Manco Cápac e Mama Ocllo para estabelecer uma sociedade exemplar e liderar seu povo. Os primeiros Incas enfrentaram desafios significativos, incluindo disputas territoriais e a necessidade de garantir recursos para sua crescente população. Ao longo do tempo, eles começaram a expandir seu território, não apenas por meios militares, mas por meio de alianças diplomáticas e casamentos estratégicos. No século XV, um líder chamado Pachacuti assumiu o trono. Ele foi responsável pela transformação do pequeno reino Inca em um vasto império. Ele expandiu seu domínio através de conquistas militares, subjugando os povos vizinhos e incorporando suas terras e populações ao Império Inca. Pachacuti foi sucedido pelo seu filho Topa Inca Puyanqui, que continuou a expansão do império. Sob seu governo, o Império Inca atingiu seu auge territorial, estendendo-se desde o Equador até o Chile e abrangendo grande parte dos Andes centrais. A organização social e política dos Incas era altamente centralizada e hierárquica. Aqui estão alguns pontos sobre essa estrutura social e política dos Incas. Em primeiro lugar, Sapa Inca. O imperador Inca, conhecido como Sapa Inca, era considerado governante divino e possuía um estado sagrado. Ele era o chefe supremo do império e exercia autoridade política, religiosa e militar. Em segundo lugar, a nobreza. Abaixo do Sapa Inca estava a nobreza, composta por membros da família real e nobres de linhagens importantes. Essa classe privilegiada tinha acesso a terras, riquezas e privilégios especiais. Alguns nobres ocupavam cargos administrativos e serviam como conselheiros do imperador. Em terceiro lugar, curacas. Os curacas eram líderes locais que governavam sobre religiões e comunidades específicas. Eles eram responsáveis pela coleta de tributos, pela manutenção da ordem e por implementar as políticas do império em áreas de influência. Alguns curacas eram membros da nobreza, enquanto os outros eram escolhidos pelo governo central. A oligarquia dos quatro também era conhecido como os quatro Suyus. Era um grupo de nobres influentes que exerciam um poder considerável do império. Eles representavam as 4 regiões do império, que são essas que estão aparecendo. Eles ajudavam na administração e na governança do império. Em quinto lugar, a organização por aelos. A sociedadania, que estava organizada em unidades familiares chamadas de aelos. Eles eram grupos de parentesco que viviam em comunidades agrícolas e trabalhavam juntos para o benefício mútuo. Eles compartilhavam terras, recursos e responsabilidades comunitárias. Em sexto lugar, mitmas. Os mitmas eram um grupo de pessoas deslocadas de suas terras nativas e reassentadas em outras áreas do império. Esse tipo de procedimento servia a propósitos estratégicos, como a difusão cultural e a garantia de lealdade ao império. Em sétimo lugar, a administração e controle. O governo INC exercia um forte controle centralizado sobre o império. Os governantes provinciais designados pelo imperador eram responsáveis pela administração local, coleta de tributos, manutenção de ordem e cumprimento das políticas imperiais. Em oitavo lugar, serviço e trabalho coletivo. Os incas praticavam o mitão, um sistema de trabalho coletivo obrigatório. Os homens
adultos eram convocados a prestar serviços ao Império, como a construção de estradas, edifícios e obras públicas. Esse trabalho era realizado em benefício de toda a comunidade e, em nono lugar, os escravos, embora os incas não dependessem fortemente da escravidão, eles capturavam prisioneiros de guerra e, em algumas ocasiões, prisioneiros ou criminosos locais eram forçados a trabalhar. Os incas desenvolveram avançadas tecnologias e técnicas de construção que foram impressionantes para sua época. Em primeiro lugar, construção em pedra. Os incas eram mestres da construção com pedras. Eles utilizavam pedras cortadas com precisão e as encaixavam perfeitamente sem necessidade de argamassa. Suas estruturas eram construídas com grandes blocos de pedras que se encaixavam de forma tão precisa que uma lâmina de faca não conseguia passar entre elas. Em segundo lugar, Machu Picchu. Um dos exemplos mais famosos da arquitetura inca é Machu Picchu, uma cidade fortificada localizada no topo de uma montanha. Ela foi construída com pedras cortadas com precisão e possui um sistema de drenagem eficiente para evitar inundações. Machu Picchu é considerado uma obra-prima da engenharia inca. Terceiro lugar, terraços agrícolas. Os incas desenvolveram técnicas avançadas de engenharia agrícola para superar as dificuldades de cultivo nas montanhas. Eles construíram terraços agrícolas nas encostas das montanhas, criando áreas planas para a agricultura. Esses terraços eram projetados com um sistema de drenagem inteligente para evitar a erosão do solo. Em quarto lugar, estradas e pontes. A mais famosa é o Caminho Inca, que percorre aproximadamente 40 mil quilômetros. As estradas incas eram pavimentadas com pedras e contavam com pontes suspensas para atravessar os rios e vales. Em quinto lugar, arqueadutos e canais de irrigação. Os incas eram especialistas em construções de sistemas de irrigação. Eles desenvolveram uma rede complexa de canais, arqueadutos e reservatórios para transportar e armazenar água para o uso agrícola. Em sexto lugar, arquitetura de templos e palácios. Os incas construíram templos e palácios impressionantes com pedras cortadas e polidas. Exemplos notáveis incluíam o Templo do Sol em Cusco e o Cor do Ganges, o templo principal dedicado ao Deus do Sol. Em sétimo lugar, metalurgia. Os incas eram habilidosos na metalurgia, trabalhando com ouro, prata e cobre. Eles criavam objetos decorativos, joias e utensílios utilizando técnicas como fundição, soldagem e filagrama. Em oitavo lugar, sistema de armazenamento. Para a conservação de alimento, os incas construíram um depósito subterrâneo, colcas. Esses espaços eram escavados nas encostas das montanhas e tinham paredes de pedras para manter os alimentos frescos e secos. Em nono lugar, observatórios astronômicos. Os incas possuem conhecimento avançado em astronomia. Eles construíram observatórios astronômicos como Itaiatana e Machu Picchu para observar e estudar os movimentos do Sol e das estrelas. A tecnologia e a arquitetura dos incas demonstravam grande engenhosidade e habilidade, permitindo criar estruturas duráveis e funcionais que ainda fascinam impressionantes até os dias atuais. A economia dos incas era baseada principalmente na agricultura, sendo uma sociedade agrária altamente desenvolvida. Um dos principais pontos era a agricultura em terraços. Os incas desenvolveram uma técnica de construção desses terraços nas encostas das montanhas, criando áreas planas para o cultivo de uma grande variedade de alimentos, como batata, milho, quinoa, feijão, abóbora e muitos outros. Eles também implementaram um sofisticado sistema de irrigação para fornecer água aos terraços e, em segundo lugar, havia o sistema de mita, um trabalho obrigatório no qual os homens adultos eram convocados a trabalhar em projetos governamentais, como a construção de estradas, canais de irrigação, palácios e templos. Essa mão de obra coletiva era organizada em comunidades e o trabalho era distribuído de forma justa
entre os membros. Outro aspecto importante eram as trocas e tributos. O sistema econômico dos Incas incluía o pagamento de tributos pelos povos conquistados. As comunidades locais eram obrigadas a fornecer alimentos, tecidos, metais preciosos e outros recursos ao império, que em troca oferecia proteção e recursos adicionais quando necessário. Os Incas também mantinham um sistema de trocas comerciais dentro do império. Eles possuíam uma rede de estradas bem desenvolvida, como o famoso Caminho Inca, que facilitava os transportes de mercadorias entre as diferentes regiões. Além disso, as feiras comerciais eram organizadas regularmente para permitir a troca de produtos entre as comunidades. O Estado Inca exercia um controle significativo sobre a produção e distribuição de bens. Os governantes determinavam as necessidades da população e supervisionavam a produção agrícola, a criação de animais e a fabricação de produtos com tecidos e metais. Outros pontos essenciais era o sistema de trocas de trabalhos. Além do mita, os Incas tinham um sistema chamado Aine, no qual as famílias ajudavam uma às outras em tarefas agrícolas, na construção de casas e outras atividades. Essa troca fortalecia os laços comunitários e ajudava a garantir a prosperidade de todos. A economia dos Incas era altamente organizada e centralizada, com foco principal na agricultura e na produção de alimentos para sustentar o império e sua população. Sua engenhosidade na agricultura e no sistema de armazenamento contribuiu para o sucesso e a estabilidade do Império Inca. A religião desempenha um papel central na vida dos Incas, e a sua mitologia era uma parte importante da sua cosmovisão. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a religião e mitologia dos Incas. Em primeiro lugar, Inti. Inti era um deus supremo dos Incas, associado ao Sol. Ele era considerado o ancestral do povo Inca e a fonte de vida e energia. O culto ao Sol, conhecido como Inti-Rei, era uma das principais celebrações religiosas dos Incas. Em segundo lugar, Viracocha. Essa era uma divindade importante na mitologia Inca. Ele era considerado o criador do mundo e o deus da civilização. Ele era frequentemente representado como uma figura andrógena, com características masculinas e femininas. Em terceiro lugar, Mamaquila. Ele era considerada a deusa da lua e esposa de Inti. Era associada à fertilidade, à agricultura e maternidade. Maquila desempenhou um papel importante nos rituais agrícolas e era honrada como uma divindade feminina poderosa. Em quarto lugar, Apus. Os Apus eram as montanhas sagradas para os Incas. Eles eram considerados divindades poderosas e tinham uma relação estreita com a terra e a fertilidade. Os Incas realizavam rituais de adoração aos Apus e acreditavam que eles protegiam as comunidades locais. Em quinto lugar, Pachamama. Ela era considerada a deusa da terra e da natureza. Ela representava a mãe da terra e era honrada pelos Incas como guardiã da fertilidade, das colheitas e dos recursos naturais. Os rituais e oferendas eram realizados em sua homenagem para garantir a prosperidade e a harmonia com a natureza. Em sexto lugar, cerimônias e sacrifícios. Os Incas realizavam várias cerimônias religiosas para honrar as divindades e garantir a boa sorte e a proteção do império. Isso incluía oferendas de alimentos, bebidas, animais e, em outras ocasiões especiais, até mesmo sacrifícios humanos, embora em menor escala do que as outras civilizações mesoamericanas. Em sétimo lugar, oráculos e adivinhação. Os Incas acreditavam na comunicação com as divindades através de oráculos e adivinhação. Os sacerdotes especialistas interpretavam sinais da natureza, como a posição das estrelas, o voo das aves e os padrões das folhas de coca para obter as orientações e previsões. Em oitavo lugar, sacerdotes e sacerdotisas. Eles eram responsáveis por conduzir os rituais, interpretar os desejos das divindades e atuar
como intermediários entre o mundo humano e o divino. A religião e mitologia dos Incas permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. A crença na interconexão entre os seres humanos, a natureza e as divindades eram fundamental para a sua visão de mundo e desempenhavam um papel crucial na coesão social e no governo do império. Os Incas não possuíam um sistema de escrita alfabética como o nosso, mas ainda assim eram capazes de se comunicar e registrar informações importantes de outras maneiras. A primeira forma seria o quipus. O quipus é considerado um sistema de registro e comunicação através de cordas. Consistia em um conjunto de cordas, principalmente suspensas verticalmente, com cordas menores amarradas de forma horizontal a elas. Os nós das cordas representavam números, datas, eventos históricos e até mesmo textos narrativos. Os quipus eram manipulados pelos especialistas chamados quipucamaioques e eram usados para registrar informações administrativas, estatísticas, censos e registros históricos. Em segundo lugar, quipucamaioques. Eles eram os especialistas treinados responsáveis por criar, interpretar e manter os quipus. Eles possuíam conhecimento sobre a grande estrutura e significado de nós das cordas, bem como a capacidade de ler e interpretar os registros registrados neles. Em terceiro lugar, iupanas. A iupana era uma espécie de abaco ou tabuleiro de contagem usado pelos incas para realizar cálculos matemáticos. Consistiam em linhas paralelas de buracos, onde pedras eram colocadas para representar números e quantias. A iupana era usada para fins administrativos, como cálculo de tributos, armazenamento de informações contábeis e registros numéricos. Em quarto lugar, quipus falados e cantados. Além do uso dos quipus como registros escritos, acredita-se que os quipus também eram usados como auxiliares de memória durante discursos e narrativas orais. Os quipucamaioques podiam utilizar os quipus como guias para relembrar histórias, genealogia e outros relatos importantes. Em quinto lugar, mensageiros. Os incas tinham um eficiente sistema de mensageiros chamado chasques. Eles eram corredores treinados que transportavam a mensagem e informações importantes ao longo das estradas incas. Os chasques corriam o revezamento, entregando as mensagens de um ponto para o outro, através de uma rede de postos de descanso. Embora os incas não possuíssem um sistema de leitura escrita alfabética tradicional, eles foram capazes de transmitir informações e se comunicar efetivamente através de técnicas e registros de comunicação com os quipus, iupanas e mensageiros. Essas formas desempenharam um papel fundamental na administração do império, na transição de conhecimento e na história ao longo das gerações. A conquista espanhola do Império Inca foi um evento decisivo na história dos Incas, levando à queda do Império e ao estabelecimento de domínio espanhol na região. Esses são os pontos mais importantes da conquista. Em primeiro lugar, a chegada de Francisco Pizarro. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro liderou uma expedição ao território Inca. Com um pequeno exército de homens, ele desembarcou na região de Tumbes, no atual Peru. Em segundo lugar, captura de Atahualpa. Pizarro encontrou o imperador Inca e o capturou em uma emboscada. Apesar do pagamento de grande resgate em ouro e em prata, os espanhóis executaram o Atahualpa em 1533. Em terceiro lugar, luta interna pelo poder. Os irmãos do falecido imperador disputaram o controle do império. Huáscar foi capturado e executado pelos partidários de Pizarro, enquanto Manco Inca foi proclamado imperador pelos incas. Em quarto lugar, estabelecimento de Cusco como capital espanhola. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e estabeleceu Cusco, antiga capital inca, como uma capital espanhola na região. Os espanhóis iniciaram a construção de igrejas, palácios e outros edifícios coloniais em Cusco, enquanto saqueavam os tesouros incas.
Em quinto lugar, a resistência e rebelião inca. Sob o governo de Manco Inca, os incas organizaram uma rebelião contra o domínio espanhol em 1536. Eles sitiaram a cidade de Cusco e lançaram ataques contra os espanhóis. No entanto, a rebelião foi reprimida pelos espanhóis, que retomaram o controle. Em sexto lugar, o domínio espanhol, destruição do império. Com a queda da resistência inca, o domínio espanhol sobre o império foi estabelecido. Os espanhóis dividiram as terras e estabeleceram um sistema colonial que explorava os recursos e a mão de obra indígena. Em sétimo lugar, impacto da conquista. A conquista espanhola trouxe grandes mudanças para a sociedade inca. A introdução do cristianismo, a imposição de língua espanhola e a exploração dos recursos. E a população indígena tiveram impacto profundo na cultura, economia e estrutura social dos incas. A conquista espanhola do Império Inca marcou o fim de uma das mais impressionantes civilizações pré-colombianas da América do Sul. O legado dos incas, no entanto, é visível até hoje, especialmente em locais arqueológicos como Machu Picchu e na cultura e tradições do povo peruano.